Olá, eu me chamo Felipe Bellini e hoje a gente vai conversar sobre como dar uma boa aula. Eu tenho 10 anos de profissão e nesses 10 anos eu conheci professores de todos os tipos. Você também deve conhecer. Afinal, você, se não é professor agora ou está em formação, você é um aluno e está em constante contato com diversos professores. Conheci aquele tipo de professor que planeja o plano de aula para cada aula nos mínimos detalhes. São 2, 3 laudas para os próximos 100 minutos, com referências o que deve se fazer cronometrado. Conheci professores que simplesmente mudavam a aula com o filme que passava na sessão da tarde. Esses professores que não escrevem uma linha e causam aquele debate na escola. Conheci professores tradicionais com seus caderninhos encebados que levam aqueles caderninhos e passam anos e anos com as mesmas aulas que os pais contam para os filhos das aulas que eles vão ter. E aí, qual o melhor professor? Não existe um melhor professor. Eu não tenho como saber, porque uma boa aula a gente não sabe até sentir a aula. E quem sente a aula é o aluno, a audiência. Daí, o primeiro aspecto de dar uma primeira aula: ouvir, saber quem é a sua comunidade, entender. E aí está a grande clareza de por que Paulo Freire é tão reconhecido como um grande filósofo da educação. Paulo Freire traz para a gente que a educação é contextual. Eu devo trazer a aula para a realidade do meu aluno. Por que eu vou ensinar sobre uvas no sertão? Entendem onde eu quero chegar? Se o meu aluno, se o meu grupo tem relações particulares, ideias particulares, são de uma cidade específica, uma cultura, eu tenho que entendê-los, compreendê-los e oferecer um material a partir daí. Não é que eu estou negando a cultura clássica. Não é que eu estou negando os altos saberes. Não, mas o ponto de partida é e sempre deve ser o contexto do aluno. Acontece que, como eu disse, uma aula se sente. E para sentir uma aula, o professor, que é consciente, deve estar disposto a tentar. Não é numa escola simplória que você vai ter a pior aula. Não é na escola mais sofisticada que você vai ter a melhor aula. Porque o recurso didático ou o conteúdo não pode te limitar a ser um bom professor. O bom professor é aquele que consegue, dentre as diversas seleções, determinar o que é melhor para o seu grupo de ensino e aprendizagem e como eles vão se relacionar. O bom professor é aquele disposto a tentar, falhar, se corrigir, melhorar. Eu lembro numa reunião ainda esse ano, quando, ao receber apoiadores da escola, eles estavam muito preocupados em falhar. E eu falei o seguinte: falhar é o que o professor mais faz. Aula ruim é o que o professor mais dá. Só que o bom professor, aquele que dá uma real boa aula, é aquele capaz de entender que deu errado, o que deu errado, e trazer para o seu contexto, e melhorá-lo, e trazer para uma nova discussão, e pivotar, e recapitular. Parece muito simples aceitar as falhas. O professor tem que dar sempre uma boa aula. Então tá. E como que eu dou sempre uma boa aula? Sentindo a minha aula. Como um professor consciente, eu sou crítico. Eu estudo para dar essa aula e eu trago nas experiências passadas o que deu certo e o que deu errado. Então, consequentemente, um professor recém-chegado tem um risco maior de dar errado. Consequentemente, um professor já trabalhado tem um risco maior de estar
fossilizado. E você, o bom professor, nesse meio do caminho, tem que saber dizer: eu posso tentar novamente, testar novas ferramentas, encontrar novas metodologias. Eu não preciso ter uma farda. Eu não preciso me definir como professor sinestesista, ou um professor audiolingual, ou um professor, seja qual for a teoria. Eu não preciso ter um método único. Mas se eu quiser, e se eu ver que é o melhor para o meu aluno, eu posso ter. A questão é senso crítico. O bom professor, ele está aí para isso. Então, como é que eu dou uma boa aula mesmo? Não sei. Quem vai dizer como dar uma boa aula é você, professor. E são os seus alunos, que não são apenas um termômetro, eles são aliados. Em aulas coletivas, plurais, onde você, em conjunto com eles, constrói. Porque se não for assim, você até pode ser bem-sucedido às vezes, mas quando o fracasso vem, amigão, o gráfico para baixo é longo e você não tem relacionamento para retornar ao saldo positivo. Pense que o professor não é aquele que traz a mesma aula, mas é o que sabe no que acertou e continua. Pense que o bom professor é aquele que, ao saber que seus alunos não têm condições, traz um museu 3D para que eles visitem o Louvre, para que eles visitem o finado Museu Dom Pedro. E assim, a gente vai construindo uma educação além dos muros, dentro do cotidiano do aluno, que transforme a realidade do aluno, que permita que ele vá além, mas que discuta a realidade dele ali, a fim de transformar. E você pode ter certeza que se sua aula tiver um produto, tiver um resultado final, o conhecimento adquirido, não digo que ele é permanente. O conhecimento não tem que ser permanente, ele tem que ser transformado. Mas esse conhecimento persiste e na lembrança, na experiência, o aluno vai poder revisitar essa janela de aprendizagem e decidir, com isso, o que eu vou fazer, onde eu quero chegar, até onde eu quero ir. Obrigado, esse foi mais um vídeo e eu espero que vocês estejam aqui para o próximo vídeo amanhã, certo? Tchau, tchau!